Olá, galerinha do Carioca 2, aqui é a professora Patrícia Uller, mais uma vez com vocês nas nossas atividades remotas. E hoje o tema da nossa aula é a disciplina português e nós vamos falar sobre a interpretação de imagens. Isso mesmo, quando falamos em interpretação, a gente sempre associa, quase que automaticamente a um texto. Interpretação de texto, nós lemos o texto e procuramos tirar daquele texto os significados, as informações, as mensagens. Mas, na verdade, existem dois tipos de linguagem fundamentais na comunicação, na troca de informações, mensagens, interação entre as pessoas, E esses dois tipos de linguagens são, de um lado, a linguagem verbal e, de outro lado, a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que se utiliza de palavras, de textos, para transmitir a sua informação. E a linguagem não verbal é a linguagem que se utiliza de imagens. Por exemplo, as placas de trânsito que nós temos na cidade, Aquele Ezinho com a faixa assim cortando o E, Proibido estacionar, O semáforo, os sinais de trânsito, os semáforos, sinais de trânsito, A gente sabe que quando está verde, para a gente passar, quando está vermelho, nós temos que parar, Amarelo, prestar atenção porque o sinal vai abrir, Ou seja, as placas de trânsito, os semáforos, eles são exemplos de linguagem não verbal, porque eles passam informações importantes que todas as pessoas entendem, mas através de imagens. E hoje as imagens, elas estão tão importantes, tão fortes quanto os próprios textos. Basta olharmos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Muitas das vezes as pessoas postam fotos apenas, não escrevem nada, não colocam legenda. E aquelas fotos, embora não tenham nenhum texto, não tenha nada escrito que as acompanhe, elas também passam informações, elas passam mensagens, elas falam de momentos felizes ou elas falam de alguma conquista. Então, na comunicação, na troca de ideias, de palavras, nem sempre as palavras elas estão escritas. As imagens às vezes falam mais do que muitas palavras. Então, olha só, a gente vai realizar essa atividadezinha aqui que está no material complementar de estudos dessa semana, da semana do dia 10, 11 de novembro, tá? Olha só, interpretando imagens. Repara, nós temos aqui a imagem, uma fotografia desse cachorrinho. Eu não sei se aqui no vídeo está bem legível para vocês, mas vocês vão receber esse material no nosso grupo de WhatsApp. Então, o cachorrinho, ele tá ali com uma carinha, meio de preguiçoso, embaixo de uma espécie de cobertor, Ele tá todo ali encolhidinho em cima de um cobertor, de uma manta, E aí, primeiro, o exercício nos pede para fazer aqui as atividades observando apenas essa imagem. Essa imagem sozinha, ela é uma linguagem não verbal. Então, olha só, observe atentamente a imagem ao lado e, em seguida, responda as questões. Então, nós já vimos que é um cachorrinho com um olhinho assim meio pidãozinho, ao mesmo tempo meio preguiçosinho, que está envolvido, está deitado num sofá ou na cama, envolvido por um cobertor. Aí, olha só, a linguagem não verbal está muito presente no nosso cotidiano. Nas redes sociais, por exemplo, utilizar uma imagem ajuda na composição da postagem. De que maneira você pode descrever a imagem acima? Ou seja, o número 1 está falando da importância da linguagem não verbal nos dias de hoje. A linguagem não verbal está no Facebook, está no Instagram, está nas propagandas, Ou seja, as imagens hoje têm sido muito importantes. As imagens, as fotografias, as pessoas postam nas redes sociais e às vezes as imagens elas
tem transmitido mais mensagens até do que os próprios textos, do que as próprias palavras, né? E aí, a partir daí, o exercício pede para a gente descrever essa imagem. O que a gente está vendo nessa imagem? Então, vocês vão descrever, né? O cachorrinho, que deve estar deitado no sofá ou numa cama, com um olhinho de preguiçosinho, um olhinho pidão, né? Envolvido por um cobertor, né? Por um lençol, tá ali todo aquecidinho, né? Agora, 2. Essa imagem foi utilizada nas redes sociais para divulgar uma informação importante para os cidadãos. Na sua opinião, qual seria essa informação? Então, olha só, o 2 está dizendo que essa imagem, essa fotografia, ela, na verdade, foi retirada de uma postagem das redes sociais que estava passando uma informação muito importante para os cidadãos. Quem são os cidadãos? Somos nós. Os cidadãos são as pessoas, né, que vivem na cidade, que vivem em comunidade, né, que pagam seus impostos, que trabalham, que lutam pela sobrevivência, que estudam. Os cidadãos somos nós. Estamos, né, lutando aí, vivendo, mesmo nesse período difícil. Então, essa fotografia, originalmente, ela foi usada na internet, numa postagem, para dar uma informação muito importante para os cidadãos, para as pessoas da cidade, para nós. E aí, somente olhando a imagem, que informação importante você acha que essa imagem está passando? Se ela tem um bichinho ali, né, cobertinho, a gente pode imaginar que está relacionado com a causa animal, né, a proteção dos animais, né, tratar bem os animais, proteger os animais durante o frio, durante o inverno. Se você tem um bichinho de estimação, mantenha ele aquecido, né, porque afinal de contas, maus tratos contra os animais é crime. Então, assim, para mim, Patrícia, olhando apenas a imagem, sem saber o texto da postagem, me parece que essa imagem está relacionada, né, à causa animal, ao cuidado com os animaizinhos de estimação, à necessidade de proteger esses animaizinhos do frio. E você também concorda? Você acha que também essas seriam as informações? Você vai escrever aqui e dar a sua opinião, ok? Vamos continuar. Olha só. Agora, na próxima página da nossa atividade, nós temos a imagem seguida do texto. Aqui a gente tem a postagem original da internet, onde nós temos a imagem seguida do seu conteúdo verbal. Então, agora, nesse momento, o que nós temos em mãos é uma postagem da internet que combina a linguagem verbal, ou seja, texto, palavras, e a linguagem não verbal. Então, olha só, o que diz aqui, olha, friozinho, né? Ainda bem que para ser atendido pela defensoria não precisa sair de casa. Vamos ler aqui para nós entendermos. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que basta o termômetro marcar 21 graus para o carioca já pegar um casaquinho e correr para debaixo das cobertas. A boa notícia é que dá para ser atendido pela defensoria sem precisar sair de casa. Estamos atendendo virtualmente desde março, então, se precisar da gente, acesse o endereço aqui, https://coronavírus.rj.def.br, e confira o apoio, ou polo, melhor dizendo, de atendimento mais próximo de você. Nesse site, você encontra informações sobre as nossas medidas de segurança, redes de apoio e mais. Descrição para cego ver. Imagem de um cachorrinho embaixo das cobertas. Texto, friozinho, né? Ainda bem que para ser atendido pela defensoria não precisa sair de casa. Então, pessoal, agora, como nós temos a imagem e o texto, a gente já percebe que o objetivo dessa imagem era outro.
não era passar uma informação sobre a causa animal, mas é passar a informação sobre um serviço público para a população. O que é a Defensoria Pública? É um órgão público, é uma instituição pública do governo, né, do estado do Rio de Janeiro, que oferece assistência jurídica gratuita para os cidadãos, ou seja, para as pessoas que não podem pagar. Então, se alguém sofreu um acidente de trabalho, precisa colocar a empresa na justiça, comprovar que se acidentou trabalhando porque não tinha os equipamentos de segurança necessários, né? Para essa pessoa entrar na justiça, ela vai precisar ter um advogado, ela vai precisar reunir provas, ela vai precisar redigir um processo, e isso é caro, nem todo mundo pode pagar. Então, as pessoas que não podem pagar têm o direito de irem a uma unidade da Defensoria Pública na sua cidade, né? E solicitar esse atendimento jurídico gratuito, né? Então, a Defensoria Pública é um órgão para todos os cidadãos que não tem condição de pagar advogados, que não tem condição de pagar processos em diferentes áreas, né? E eles recorrem a esse serviço, que é um serviço público, ou seja, um serviço do povo, do público, de todos, né? Então a postagem ela tinha a função de informar o quê? Que agora, né, na época aí da pandemia, a Defensoria Pública está atendendo em casa, né? O tempinho, aqui foi em março essa publicação, o tempinho devia estar frio, não devia estar muito legal. Hoje até nós estamos tendo também dias meio frios, né? Então, por isso que eles usaram a foto do cachorrinho, né? Na verdade, o cachorrinho está simbolizando o carioca, que quando a temperatura cai, não quer sair debaixo do edredom, não quer sair debaixo das cobertas, lá da sua caminha, né? Mas ele está dizendo, se você precisar de ajuda da Defensoria, não precisa sair da sua casa, da sua cama, do seu aconchego, entre no site e solicite a sua necessidade, o que você precisa da Defensoria, que a gente vai atender. Então, olha como é que a imagem acompanhada do texto mudou completamente o sentido, né? Por isso que o sucesso na comunicação, ou seja, a gente consegue expressar melhor as nossas ideias, ou de uma forma mais clara as nossas ideias, quando a gente combina a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Aí, olha só. 3. Quem é o autor da postagem? Quem postou? Olha lá, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? 4. De acordo com o texto, qual é a informação relevante para os cidadãos? O que é relevante? É importante. Qual é a informação importante que esse texto está passando? O que ele está dizendo? Que a Defensoria Pública, a partir de março, está atendendo virtualmente, através do site. As pessoas não precisam sair de casa para ter direito aos serviços da Defensoria Pública. Não foi isso que nós vimos? Aqui, nesse quadradinho amarelo, ele está explicando, o exercício está explicando de uma forma, né, mais detalhada o que é a Defensoria Pública. É até importante vocês saberem, porque vocês, os responsáveis de vocês, um dia também podem precisar desses serviços, né? Continuando aqui o exercício, olha lá, número 5 agora, número 5. Escreva com suas palavras a função da Defensoria Pública, ou seja, você tem que explicar com as suas palavras, com o seu jeitinho, qual é a função, né? Qual é o objetivo desse órgão, dessa instituição chamada Defensoria Pública. O que nós vimos aqui? É uma instituição do governo do estado do Rio de Janeiro que oferece o quê? Assistência jurídica gratuita, né? Assistência com processos, com advogados, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, para os cidadãos que não têm condições de pagar, né? Então é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa da justiça, a gente precisa entrar na justiça para brigar por determinados direitos, né? 6. Quais foram as estratégias utilizadas na postagem da Defensoria Pública para ganhar a adesão dos leitores nas redes sociais? Olha só, né? Por que a Defensoria Pública usou o cachorrinho? Porque se de repente a Defensoria Pública colocasse a foto lá do seu prédio, cinza, sem graça, né? Ou simplesmente escrevesse um texto, as pessoas não iam prestar muita atenção.
Porque as redes sociais, elas são muito visuais, a gente tem que ver, a gente quer ver as imagens, as fotos das pessoas, né? Então, para chamar a atenção do cidadão para esse serviço que ele tem direito, o pessoal da Defensoria tentou fazer uma postagem mais bem-humorada, né? Usou a figura de um cachorrinho fofo, que as pessoas gostam de ver cachorrinhos fofos nas redes sociais, para as pessoas pararem, lerem e prestarem atenção. Então a estratégia foi essa, né? Foi montar uma mensagenzinha fofa, uma mensagenzinha engraçada, com essa figurinha do cachorrinho, para despertar o interesse. Se fosse só o texto puro, ou de repente até uma foto do prédio cinza sem graça da Defensoria, as pessoas não iam parar para ver. Porque hoje em dia a imagem é tudo, ela está em todo tipo de lugar, né? Com o celular nós conseguimos gravar qualquer tipo de imagem. Por isso que aquele ditado antigo que falava que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, talvez nunca estivesse tão atual, né? E aí, o 7. Você reparou que na postagem uma descrição da imagem seguida de um hashtag para cego ver? Na sua opinião, escrever a descrição da imagem é importante? Por quê? Nessa postagem que nós vimos da Defensoria Pública, no final da postagem tem uma descrição da postagem detalhada, ou seja, diz como é que é a figura, né? E diz qual é o texto que está acompanhando a figura. Por quê? Né? O que isso tem a ver? Por que essa descrição da imagem é importante? Né? Essa hashtag para cego ver é uma campanha desenvolvida na internet para que a rede, né, de computadores desenvolvam mecanismos de descrição áudio, né, audiodescrição das imagens, ou seja, que as postagens não tenham só ali a sua, né, imagem registrada, mas que também existam audiodescrições, ou seja, a narrativa, a fala das imagens, para ajudar quem? Ajudar as pessoas com deficiência visual, né? Não é porque a pessoa não enxerga que ela está excluída do mundo, né? Que ela perdeu toda a possibilidade de viver. Claro que não. Então, por isso que cada vez mais as redes sociais estão usando mecanismos de audiodescrição, ou seja, além da postagem, você pode clicar num íconezinho e aquela postagem é narrada para você, né? E aí você escuta, mesmo que você não veja, você pode escutar e entender também a mensagem, o conteúdo dela. Compreenderam? Então, né? Por que a descrição das imagens são importantes nas redes sociais, né? Porque essa audiodescrição, ela vai ajudar as pessoas que têm deficiência visual, que não enxergam, a também ficar por dentro de todo o conteúdo da rede. Ok? Então tá muito fácil esse exercício, a gente já encaminhou tudo aqui. Quero que vocês façam com as palavras de vocês, fotografem e enviem lá no grupo do Zap, tá bom? Beijo no coração, até a próxima!